boa noite. Mais um programa da TV Sindimédico. Hoje, neste primeiro bloco da TV Sindimédico, estaremos conversando com o Dr. Bruno Ottani, que foi coordenador do 33º Congresso Brasileiro de Cirurgiões, realizado aqui em Brasília entre os dias 1º de maio a 4 de maio. Dr. Ottani, graduado em Medicina pela Universidade de Brasília. O Dr. Bruno Ottani possui pós-graduações no Hospital Sírio-Libanês e na Universidade de Harvard. É especialista em cirurgia geral pelo Congresso Brasileiro de Cirurgiões, CBC, e atua nas áreas de cirurgia gastroenterológica, cirurgia videolaparoscópica e é vice-presidente do CBC, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Foi mestre do capítulo do CBC no Distrito Federal entre 2016 e 2017 e atualmente é vice-presidente do CBC. Atuou como médico cirurgião no Hospital Universitário de Brasília e na Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, na SESDF. É supervisor da residência médica em cirurgia geral do Hospital Regional de Taguatinga e da equipe de cirurgia bariátrica do Hospital Regional da Asa Norte. E também é membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, fellow do Colégio Internacional. Doutor Ottani, boa noite, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Não vou falar mais nada, então o programa vai acabar só com o seu currículo, né? Que isso. É uma honra estar aqui. Desculpa atrapalhar você no seu dia a dia nessa correria, mas para nós é uma honra ter você aqui e para os colegas também. Muito obrigado. Conta uma coisa, como é que foi realizar o congresso no Colégio Brasileiro de Cirurgiões pela primeira vez em Brasília? Teve algum significado especial? Carlos, isso foi um enorme desafio. Isso foi um desejo da nossa comunidade da cirurgia aqui no Distrito Federal. Já há mais de 8 anos a gente estava tentando trazer esse congresso para cá e a gente nunca conseguiu. E depois de muita luta, muita batalha, a gente conseguiu trazer o congresso. A primeira vez que um congresso desse porte acontece no Centro-Oeste. E para a nossa cidade foi especial porque conseguiu agregar a nossa entidade cirúrgica nacional junto com os grandes nomes da cirurgia no Distrito Federal. Então foi uma enorme satisfação trazer esse congresso para cá. Ok. E qual foi o tamanho do desafio de coordenar o 33º Congresso do CBC? Organizar um congresso é sempre muito difícil, porque além de toda a logística, nós tivemos 3.600 inscritos. A gente tem que tentar dinamizar o congresso para os diferentes públicos que frequentam o congresso. A gente tem metade do congresso entre alunos de medicina, sejam eles no internato, sejam nos últimos anos da graduação, como os residentes e os médicos formados, já os médicos experientes. Então a gente tem que formar uma grade de temas que agregue e seja interessante para os dois lados. Então tem toda essa parte. Tivemos também o desafio de trazer palestrantes internacionais, foram 15 palestrantes internacionais, para dividir toda a expertise deles mundial e para que isso pudesse se encaixar no dia a dia das pessoas. Então esses foram os principais desafios, mas eu acho que a gente conseguiu, o congresso foi um sucesso, todo mundo ficou muito satisfeito, a sociedade ficou satisfeita, e isso serve para elevar ainda mais o nome da cirurgia do Distrito Federal a nível nacional. O que teve maior peso nas discussões do 3º 30º de vocês lá, os avanços tecnológicos, a discussão da parte mais técnica, o que trouxeram de inovação? Além da robótica, né? Pois é, a robótica eu acho que foi o grande mote do congresso, ainda mais porque aqui no Distrito Federal 4 ou 5 hospitais privados já têm os seus robôs. Tem o robô, né? E isso desperta na comunidade cirúrgica um interesse pela modernidade, pelo desafio de aprender uma nova técnica. A gente trouxe, inclusive, curso de cirurgia robótica para o congresso, que foi absolutamente lotado. Então essa parte tecnológica sempre atrai bastante as pessoas. Mas sempre também tem discussões de novas técnicas. E na medicina é sempre assim. Às vezes um tratamento que estava em voga até uns 4, 5 anos, hoje não está mais, discute-se outros. O congresso é sempre assim, é muito dinâmico. Por isso a importância do colega sempre frequentar os congressos, porque é uma maneira muito boa de, além de se atualizar, conseguir interagir com os outros colegas. Tá.
O Brasil tem um alto índice de produção de artigos científicos, mas há críticas quanto à relevância dessas publicações. Como é o quadro da produção científica, especificamente nas áreas cirúrgicas, doutor Ottoni? A nossa produção científica na área cirúrgica do país, ela é, eu diria, pulsante. A gente tem uma infinidade de projetos, de estudos nas nossas universidades públicas, principalmente nas áreas mais básicas, ou seja, na medicina experimental, né? Isso ainda atua muito fortemente em quase todas as universidades do país, e a área cirúrgica ela atrai os estudantes, porque você consegue obter resultados muito rápidos, seja fazendo um procedimento num ratinho, num outro tipo de experimento, seja em pequenos animais ou até em humanos, que você consegue ver o pré e pós-operatório. Isso é fascinante. Isso estimula a produção científica. Mas o que a gente concentra mais na área cirúrgica são os experimentos mais básicos, mais experimentais. A fragmentação das sociedades em subespecialidades foi um assunto abordado na cerimônia de abertura. Como você vê essa situação? Quais são os prós e os contras dessa ramificação? Bom, Carlos, a gente sabe que todas as áreas da medicina estamos tendo cada vez mais fragmentação das especialidades, e os colegas estão ficando cada vez mais especialistas. E sou subespecialista, né? Subespecialistas, né? Por um lado, isso é bom porque às vezes você tem o super especialista, mas quando a gente analisa de uma maneira geral, isso é ruim, porque quando a gente fragmenta a nossa sociedade acaba ficando mais fraca, porque a gente tem cada vez menos membros atuando com uma voz única, né? Nós temos, no nosso caso, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é a nossa entidade mãe, 7.000 membros, mas existem várias outras sociedades que muitos dos colegas são membros do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e são membros das outras sociedades também. E aí, todos nós sabemos que, diante de crises econômicas, o colega às vezes acaba decidindo ficar somente em uma das especialidades. Isso tem um custo de tempo, um custo financeiro, e aí isso fragmenta. Ou porque ele só está fazendo aquilo, né? Exatamente. E aí isso, a voz da sociedade, a representatividade da sociedade médica acaba ficando mais frágil. Então, quando a gente analisa o macro, de uma maneira geral, isso é ruim para a comunidade médica. Eu acho que o ideal seria que o colega participasse da sociedade específica que ele atua, mas também da sociedade mãe. Seja o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, seja a Sociedade de Ginecologia, seja a Sociedade Brasileira de Ortopedia. Eu acho que é assim que a gente consegue fortalecer a nossa classe médica. Veja bem, a gente está para acompanhar dentro desse raciocínio que você está explicando a evolução, né? Vamos falar nos últimos 30 anos. A cirurgia da videolaparoscopia do aparelho digestivo teve um crescimento, um boom, que eu acho que a grande maioria dos médicos brasileiros hoje opera por vídeo. Ou eu estou... A grande maioria opera, mas se a gente for analisar o Brasil como um todo, sim, e pegar SUS, né? Sim. Ainda, pra você ter uma noção, 30% só das colecistectomias no país ainda são feitas por laparoscopia, é um número baixo. Que é um absurdo, né? É um absurdo. Isso, você ainda, um SUS não tem um laparoscópio funcionante, né? Porque às vezes tem, mas está lá quebrado, não tem pinça, não tem uma série de coisas, e você ainda está, vamos falar assim, abrindo uma barriga para operar uma vesícula, para operar uma hérnia de hiato, para você... A gente não precisa ir longe, o Hospital Regional de Samambaia. Pois é. Os residentes de Taguatinga, eles também rodam lá em Samambaia. Em Taguatinga a gente faz por vídeo, mas em Samambaia é tudo aberto. Tudo aberto, né? Não tem um laparoscópico. Então a gente não precisa ir longe nesse país para saber que ainda precisa desenvolver ainda a parte. Pois é. Agora, uma preocupação que a gente tem, então você vê, uma coisa puxa a outra. Se você ainda tem esse número baixo, você tem uma residência com 1/3 dos números de vaga de residência para formar o médico. Então o médico que sai da faculdade já encontra dois grandes problemas. Primeiro é o número da residência para entrar, número de vagas. Segundo são as condições técnicas para ele poder aprender, que é o que a gente chama de curva de aprendizado, né? E nesse mercado aí fora, tão rápido que é na medicina suplementar, o colega às vezes tem uma curva de aprendizado baixa e a tecnologia empurrando ele, né? E aí o cara já vai para o robô. Bem, Bruno, então gostaria que você deixasse suas considerações finais para os nossos internautas, os colegas que estão nos assistindo e também todo o pessoal da área da saúde, que o programa tem uma grande audiência, viu? Bom, Carlos,
fechando o assunto sobre a formação do residente, a gente sabe que os serviços hoje são muito deficientes, tá? Qualquer lugar nesse país, por mais que tenha recursos tecnológicos, a gente sabe que a formação do cirurgião, 2, 3 anos não é o suficiente. Então, aprende-se pouco vídeo nos programas de residência atualmente, e o que cabe aos colegas é continuar o processo de aprendizado. É uma curva longa, com calma. Primeiro começa-se o vídeo, depois passa-se pela robótica e aos poucos vai se aumentando o portfólio e a complexidade das cirurgias. Eu acho que algumas pessoas estão trocando os pés pelas mãos e às vezes estão tentando ir além do que deveria. A sociedade cirúrgica ou científica, ela serve como um guia para mostrar para aquele colega, o caminho é esse, vá com calma, participe dos cursos, participe dos congressos. Eu acho que é um passo por vez. Tá? E pôr a mão na massa se o colega tiver a oportunidade hoje, porque a cirurgia, por mais tecnologia que tem, ela pode ser convertida a qualquer momento. Exatamente. E aí tem que saber abrir o paciente e estancar o problema que aconteceu. Né? Ninguém está livre ali de cutucar uma horta, de cutucar um vaso, furar um intestino, fazer qualquer coisa que às vezes você não vai conseguir resolver nem pelo vídeo, pela laparoscopia, nem pela laparoscopia robótica. Exato. Você tem que abrir e resolver, né? E muitas vezes com muita rapidez, com muita astúcia, né? Então isso é muito importante. Então, é o que a gente bate, é o que a gente luta. Eu fui preceptor da residência médica há mais de 15 anos, de você preparar o residente, porque amanhã ele é teu médico no amanhã, né? Exato, eles vão tratar da gente, né? Vão tratar, de repente um residente passou na sua mão hoje, daqui a 10 anos ele vai te operar. Exato. Né? É isso. Bem, Bruno, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, parabéns pelo seu currículo, parabéns pelo seu trabalho, que a gente sabe que você desenvolve, tanto na Secretaria de Saúde, né? Na prestação como staff, como preceptor, e na clínica privada aí fora. Viu? Eu que agradeço, cara. Muito obrigado aí pra gente estar aí. Pra gente poder difundir o Colégio Brasileiro de Cirurgiões aqui no Cícero. Com certeza. E no segundo bloco estaremos falando sobre o capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões de Brasília com o Dr. Evanildo Alves. Voltando agora para o nosso segundo bloco da TV Cine Médico, falando sobre a especialidade em cirurgia no Distrito Federal. Depois do Dr. Bruno Ottoni, recebemos o mestre do capítulo brasileiro do Colégio de Cirurgiões, Dr. Antônio Evanildo Alves. Boa noite, Evanildo. Boa noite, Carlos. Dr. Evanildo é graduado na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, atual Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFMT, em Uberaba. Nossa escola, né, Evanildo? Nossa escola. Pois é. E o Dr. Evanildo fez residência médica em cirurgia geral no Hospital da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, especialização em Medicina do Trabalho na União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto. É coordenador também médico do Centro Cirúrgico do Hospital Anchieta, médico cirurgião da Clínica Cirúrgica do Hospital Anchieta, e em Taguatinga é médico cirurgião do Hospital das Clínicas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Cirurgiões associados aqui no DF? DF mais ou menos entre 290 e 300, nós tivemos uma posse agora e eu não tenho... Ainda está fazendo atualização lá no Rio de Janeiro, que é centralizado, mas é perto de 300. Perto de 300. Você acha um número legal para o número de cirurgiões que tem em Brasília? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que poderia ser até um pouquinho maior, mas exatamente por causa daquela divisão que a gente ainda estava falando em off aqui agora mesmo, do tanto de outras sociedades e especialidades que foram criando isso tudo diminui o aporte de médicos. Chegou a pergunta disso aqui para mim. Isso diminui o aporte dos cirurgiões ao Colégio Brasileiro, até porque toda sociedade dessa significa também um pagamento a mais que o indivíduo acaba fazendo. Tem uma anuidade que não é tão pesada, mas é uma anuidade. O CBC reúne apenas cirurgiões gerais ou outras especialidades cirúrgicas? Qualquer especialidade cirúrgica. Qualquer especialidade cirúrgica. Você pode ter você tem urologistas, você tem ortopedistas, cirurgiões vasculares, cirurgiões plásticos, você tem coloproctologista, você tem as mais diversas especialidades. Qualquer área cirúrgica pode ser associada ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ok. Na sua opinião, a população de cirurgiões do DF é grande o suficiente para as demandas da população? Acho que sim. Atualmente nós temos um número de faculdade aqui e no Brasil extremamente grande,
que não corresponde ao número de vagas de residência que se cria, mas eu acho que o número de cirurgiões aqui já é suficiente para a população do DF. A sua avaliação do CBC sobre as condições de trabalho para o cirurgião na rede pública de saúde, Ronildo, que você fez parte quantos anos, né? 31 anos. 31 anos, né? Dentro lá do HRT, né? No HRT. Eu fiquei 1 ano em Planaltina, depois 30 anos no HRT. Realmente, eu me aposentei, então eu estou um pouco afastado há quase 6 anos. Em agosto vai fazer 6 anos que eu me aposentei. Mas eu tenho colegas... Você falou, encontrou comigo na rua, falou, me aposentei, mas já passou 6 anos isso? Já, dia 20 de agosto faz 6 anos, 20 de agosto de 2013. Mas eu tenho amigos, sócios da minha clínica que ainda trabalham lá. E assim, a qualidade, aquilo que o cirurgião dispõe para trabalhar, cada dia é pior. Na minha andança por lá, nos meus 30 anos, eu já tive assim, dificilmente, tinha certeza que o ano que vem estaria pior do que esse e o outro pior do que aquele, né? E hoje cada dia é pior, e, assim, chegando ao ponto de, no HRT, por exemplo, onde eu continuo tendo amigos, continuo tendo alguma informação mais detalhada, você chega lá, não tem clínica, então chegou um paciente grave, é clínica, não tem clínica, então o cirurgião vai atender, mas como? Nós estamos na capital do país, nós estamos, né, em qualquer currutela, nós estamos na capital federal. Então precisaria ter, mas não tem, né? Mas cada dia que passa é pior. Em todos os sentidos, é falta de tudo, falta de material, é falta de vaga em UTI, é falta de tudo, não tem. E essa estagnação instalada no SUS, né, na rede pública onde a gente está falando, e por outro lado você vê uma expansão acelerada na medicina suplementar aí. Como é que você vê isso dentro desse contexto? Olha, isso é até difícil de você entender, por exemplo, especificamente no Distrito Federal, como é que estão aumentando tantos hospitais privados e já abriram aqui, esse ano já abriu hospital novo e tem vários para abrir ainda, e onde a gente está numa situação de recessão, onde você tem cada dia menos indivíduos com plano de saúde de privado, né, de rede privada, e mesmo assim está se abrindo hospitais. Agora, é uma inércia também do poder público, né? O poder público não dá jeito, então o indivíduo tem que se virar de alguma forma, mas é um contrassenso. A abertura de novos hospitais privados, quando você não tem uma correspondente aumento de demanda, de carteira de usuários, não tem. Você vê, entre hoje a capital federal aqui, Ronildo, nós temos um hospital que eu fiquei sabendo, o Hospital Regional da Samambaia, não está operando por vídeo cirurgias tipo uma colestectomia, retirada da vesícula, porque não está funcionando o material lá, não tem. É um absurdo, né? Você está fazendo uma parotomia aberta hoje para isso, né? É um absurdo, isso não é inadmissível. Isso é lá para uma cidadezinha, uma currutela, uma cidade pequena, porque a Secretaria de Saúde adquiriu há mais ou menos uns 4 anos atrás equipamentos stores, torres de videocirurgia stores, para todos os hospitais que têm cirurgia no Distrito Federal, os hospitais da Secretaria de Saúde. É equipamento de primeiríssima linha, só que adquiriu o equipamento, mas não tem contrato de manutenção, não tem reposição de instrumentais. Os instrumentais compram 1 ou 2 caixas. Aqui tem um tempo para você esterilizar e tudo. E não faz a reposição, os instrumentais são delicados e tal, e eles têm uma vida útil. Durou 2 anos, 3 anos, 4 anos, eles vão danificando. Então não se opera porque não tem contrato de manutenção, porque não tem reposição desses instrumentais, porque não tem um clipe para se ligar um ducto cístico, né, que custa R$80, 50 talvez para a Secretaria de Saúde, para comprar em grande quantidade. A Secretaria não disponibiliza e o paciente não pode comprar, porque o médico é proibido de fazer a solicitação para o paciente comprar. Ele não pode pedir isso. Se pedir, ele é punido por causa disso. Então, não pode comprar, mas a Secretaria também não disponibiliza. E não tem comparação à evolução, benefício de uma cirurgia de laparoscópio para uma cirurgia aberta. Isso é coisa do passado, né? Coisa de 30, 40 anos atrás. Não? Mas com essa degradação do serviço público, você viu a saída de muitos preceptores, a degradação do material, a falta de manutenção do material, a não compra de material, o não avanço dentro da tecnologia.
Que residentes nós estamos formando hoje? Deixa eu só terminar a pergunta. Porque a tecnologia está avassaladora o crescimento dela, né? Nós tivemos um freio aqui de colocar ele dentro desse vagão desse crescimento tecnológico. E aí hoje o cara está aí fora, sai no mercado. Vamos falar a turma que já vai para a videolaparoscopia. Será que fez uma boa formação na cirurgia aberta, um pouco que tem que aprender? O cara hoje, o colega está aí na videolaparoscopia já sonhando com a robótica que está chegando uma realidade, né? Estados Unidos, hoje, eu fiz o último levantamento, tem 4.000 robôs. O Brasil está na faixa de 120. Mas é uma realidade que já chegou. Aí o colega não tem a curva de aprendizado na laparoscopia para pular para o robô. Tem as suas vantagens, dependendo da cirurgia que faz. Eu acompanho bem isso, até porque fui operado, usei a tecnologia do robô e da vídeo também. Fui conhecer com mais detalhe, amigos, cirurgiões e tudo mais. Mas o grande boom da história é o seguinte: que mercado é esse, que residente é esse que nós estamos formando? Como é que está isso, mano? Não é preocupante? É muito preocupante, porque isso parece ser uma escada, né? Você tem que ir galgando devagar, né? Você não pode começar hoje fazendo cirurgia robótica. Não é essa a proposição, não é por aí que nós vamos chegar lá e ter uma boa medicina. Se não segurar, vai, né? Se não segurar, vai, porque o interesse econômico é muito grande em cima disso daí, né? Então, hoje, quando nós temos aqui no Distrito Federal, acabamos de dizer agora mesmo, vários e vários pacientes sendo operados de vesícula aberto, porque falta um clipe para ligar o cístico dele, aí estamos pensando em ir para a cirurgia robótica. Então, eu acho que a formação está muito ruim. Tanto a robótica quanto a videolaparoscopia, todas elas são sujeitas a uma hora ou outra ter que converter para uma cirurgia aberta. E se tem que converter para uma cirurgia aberta e o indivíduo não sabe fazer cirurgia aberta, como é que nós vamos ficar? Então, que eu disse, é uma escada. Eu acho que tem que aprender a fazer aberta, tem que aprender a fazer vídeo e talvez lá adiante, se disse, é uma realidade já no mundo e no Brasil está chegando. Mas eu acho que é uma realidade para poucas pessoas ainda, não é? E eu conversei esses dias com alguém que está mexendo com robótica aqui no Distrito Federal e perguntei como é que está sendo a remuneração do médico e como é que está sendo para a execução da cirurgia. Ele falou, olha, é o seguinte, a gente até pegar a mão, nós não estamos nem preocupados com a remuneração, ou seja, nós estamos recebendo o valor que o convênio pagaria para uma cirurgia feita por videolaparoscopia. Só que nós estamos tendo dificuldade em viabilizar isso daí, porque o paciente, além da liberação do convênio, o paciente teria que pagar entre 8 e 10 mil reais pela utilização do robô da taxa, e o paciente não tem esse dinheiro. Ou seja, talvez estejamos passando um pouquinho o carro à frente dos bois, né? Eu acho que ainda não é o momento exato, a cirurgia robótica ainda é para pouca gente, para poucos hospitais, mas a produção desses equipamentos aí no mundo e tem que ser vendido. Então estão vendendo essa ideia, e eu acho que um pouco atropelado, eu acho que não está no momento. O robô tem dois aspectos, né? Primeiro, eles vão fazer de tudo para baixar a taxa de implantação dele no hospital. Não sei se você sabe, o último número que eu tive de informação, hoje para você montar uma sala com o robô, com todos os aparatos, inclusive ele, estão falando na casa de 13 a 14 milhões de reais. Né? Lógico, esse dinheiro para muitos hospitais não é nada, mas é um custo bem alto, não tenha dúvida. Né? Com certeza. Você imagina. E outra coisa também são os proctors, né, que estão formando vocês e o pessoal todo. E o exame da proficiência da robótica na Colômbia, vem para o Brasil isso? Como é que vai ficar isso? Não existe nenhuma evidência de que estaria vindo para cá. Todo mundo que quer fazer ainda tem que ir para lá. Tem que ir para lá, né? Tem que ir para lá ainda. Está fazendo essa formação, essa complementação lá. Foi o seguinte, a turma que está indo para a robótica já está com boa curva de aprendizado na vida laparoscópica? Olha, os que eu conheço, sim. Os que eu conheço, que eu tenho conhecimento, que estão começando a mexer com robótica, eles têm já proficiência em cirurgia videolaparoscópica. Só que a gente tem que tomar cuidado para o residente não começar a querer aprender a robótica e não aprender o beabá, né? Não começar lá embaixo, ele tem que começar lá embaixo. O governo faz uma apêndice aberta, né? Ele não vai dar conta. E outra coisa, você falou da conversão, quando precisa converter com todo o aparato tecnológico que nós temos,
é porque a gravidade é proporcional, né? Exatamente. Você tira exatamente. tudo, desmonta tudo e tem que abrir. Exatamente. Você não dominou. Mas, ou alguma situação anatômica que estava... a cirurgia... Hoje, a conversão de uma cirurgia, por exemplo, de vesícula, de videolaparoscopia para cirurgia aberta é raríssimo com quem tem experiência. É raríssima, mas não estou falando que ela não existe, né? Então, ela existe sim em algum momento, e quando ela existir, o indivíduo tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento para fazer aquilo. Até quando vai ser o mandato no CBC aqui do capítulo brasileiro? Até começo de 2020. O que mais você tem para fazer, Vanilton? Quais são os seus planos, suas metas aí para o colégio aqui de Brasília e nacionalmente que se coliga aqui, que possam te ajudar de lá para cá? Pois é, nós tínhamos esse sonho de fazer aqui o Congresso Brasileiro de Cirurgia. Foi um sucesso, né? Graças a Deus. Parabéns. Nós tínhamos esse sonho aqui desde 2007, pelo menos. Quando eu não estava no colégio, como mestre do colégio, mas era o Dr. Luiz Alberto na época, e foi trabalhado muito isso aí para trazer para cá o Congresso. Teve problemas por causa do Centro de Convenções, que estaria numa reforma e tal, e perdeu-se. Aquela vez ele foi para Belo Horizonte. Depois, em 2013, nós trabalhamos muito. Eu era mestre do capítulo naquela vez, é a segunda vez que eu estou sendo mestre do capítulo. Em 2013, nós trabalhamos muito para trazer o congresso de 2015 para cá, mas esse congresso foi para Curitiba. E aí, em 2019, continuamos trabalhando para isso e veio para cá. Agora, no momento, a intenção da gente, nós ficamos muito satisfeitos, assim, tivemos um apoio muito grande dos médicos daqui. Foi o maior número de cirurgiões inscritos, foi do Distrito Federal, de participantes do Congresso, de congressistas. Superamos São Paulo, até tivemos mais gente aqui. Tivemos muita gente que veio de outras áreas do Brasil, pela facilidade por Brasília estar no centro aqui, né, do país. E a gente pretende continuar fazendo o trivial do colégio aqui por enquanto. Não temos que pleitear novo congresso agora por aqui, não. Fazer o trivial do colégio, fazer as reuniões, procurar ir dando apoio para as residências médicas e tal, aquilo que nós sempre fizemos. E fazer congressinhos pequenos, e pequenas jornadas, pequenos simpósios, é o restante do nosso mandato, a intenção é essa. Então, Vanilton, queria agradecer, queria que você deixasse suas considerações finais, agradecer aos nossos internautas, né? E mais uma vez parabenizar pelo congresso, parabenizar pelo seu trabalho no capítulo. Como você disse, essa participação da gente na sociedade de especialidade, ela sempre foi uma coisa que vem de dentro, uma vontade sua, porque afinal de contas alguém levou essa instituição, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões tem 90 anos. Então, com 90 anos, alguém veio trazendo isso daqui para não deixar morrer essa chamazinha, apagar essa chama. Então a gente sente na obrigação, alguém tem que continuar mantendo isso aí aceso, né? Mas realmente é muita dedicação, muita coisa, e eu espero que os novos cirurgiões, que os novos residentes, os novos acadêmicos se juntem à sociedade de especialidades. A gente tem que valorizar muito a sociedade de especialidades. Como você disse agora mesmo, nós tivemos um boom de aberturas de escola de medicina, formando médicos aí por milhares e milhares, que não chegam nem a fazer residência, e a sociedade de especialidades tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Afinal de contas, a qualquer momento, eu, você, nossos familiares serão pacientes. E qual médico que vai estar lá para nos atender? Nós temos que ajudar a formar esse médico, nós temos essa responsabilidade de colaborar nessa formação, porque nós seremos pacientes daqui a amanhã, ou depois, ou 10 anos. Nós, os nossos familiares serão, e nós precisamos de ajudar nessa formação, porque senão nós teremos uma péssima qualidade lá adiante. Com certeza. Ok. Vanilton, agradecer a sua presença mais uma vez, viu? E aos nossos internautas, a todos que assistiram o programa, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e uma boa noite a todos.